Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por esse dia de vitória que o Senhor nos deu. Um dia que nós trabalhamos bastante aqui, mas Deus deu vitória, né? Graças a Deus. Hoje, quando a gente os irmãos estavam aqui trabalhando aqui na igreja, limpando, lavando, eu estava ali atrás, mexendo com uma carne ali para os irmãos comer no almoço, né? A gente fez bastante fogo, meteu fogo na carne, fogo. Aí depois que apagou o fogo, aí vão ficar só para terminar ali com aquela brasa que sobrou, né? Só para dourar e terminar. Eu percebi, irmão, que se você não deixar ali parado, daqui a pouco vai virando cinza, sabe? Aquela brasa vai ficando fraca, né? Vai virando cinza. E se você quiser que dê certo, você tem que ir lá e mexer um pouco, sacudir aquela cinza, daí o fogo acende de novo, o calor aumenta, tal. Aí quando vai esfriando de novo, vai dar mais uma mexida, aí mais quente. E quando eu estava fazendo isso, Deus me deu uma mensagem para pregar hoje. Aleluia. Lucas 24, versículo 19. E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus de Nazaré, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Versículo 25. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriu-lhe-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém. Podemos assentar para a glória do nome do Senhor Jesus. Esses dois discípulos aqui, eles estão caminhando, estão indo embora, e como nós lemos no texto aqui, eles estão entristecidos, eles estão perturbados, eles estão turbados de coração. E o que causa tristeza? O que faz uma pessoa ficar abatida, ficar com a cabeça tinhosa, sem muita esperança? Nós podemos ver nesse texto que são expectativas não alcançadas. Quando você tem uma expectativa de algo e aquilo não acontece do jeito que você pensava, quando você queria algo, mas aquilo não acontece daquele jeito. Estou rindo porque hoje aconteceu algo assim comigo. As expectativas não são supridas. Você tenta algo, mas aquilo dá diferente. Então, quando você frustra-se dentro daquela expectativa, isso gera uma certa tristeza. Às vezes algumas pessoas ficam abatidas porque estão confiando na política. Agora o político vai fazer isso e vai ficar bom. Só que o político faz diferente, aí a lei muda ao contrário do que ele esperava, e as expectativas dele são frustradas, e ele começa a se abater. Aquelas expectativas que você tem, que não são supridas, que não são alcançadas, podem causar uma tristeza dentro de você.
uma tristeza muito grande. Esses discípulos, eles tinham uma esperança, uma expectativa em Jesus. Eles conheciam Jesus, eles amavam a Jesus, eles sabiam quem Ele era, Ele é o Cristo. Mas o que eles queriam de Jesus é que Jesus se tornasse o imperador, aquele que ia libertar o povo de Israel da opressão de Roma. Eles imaginavam, eles não queriam que Jesus morresse na cruz, não. Eles não queriam que Jesus padecesse de jeito nenhum. Eles queriam mesmo é que Jesus se tornasse o rei de Israel, e ele tomasse o seu trono, e quando ele fosse rei, ele reunisse um exército e marchasse contra Roma e tirasse Israel da opressão de Roma, e todos iriam bater palmas e dizer: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Essa era a expectativa deles. Mas as coisas não aconteceram assim. Os irmãos conhecem a Bíblia. Jesus não se tornou um rei do jeito que eles imaginavam. Jesus acabou sendo preso. Irmão, a esperança deles foi aprisionada e levada e apresentada como ridículo ao povo. E o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Em seus corações uma tristeza mortal começou a gerar, porque eles não queriam isso, eles queriam outra coisa. Eles queriam outra coisa. Eles não esperavam assim, não esperavam que ele seria preso, não esperavam que ele ia ser torturado. Mas talvez assim, preso, torturado, eles ainda tinham esperança. Uma hora dessa eles vão ver que Jesus é bom, que Jesus não cometeu nenhum crime, e vão soltar ele. Mas não foi assim. Quanto mais expectativas eles tinham de Jesus sair daquela situação, não, Jesus foi morto, crucificado. E ser crucificado, não sei hoje se é uma coisa muito horrorosa, mas naquele tempo uma pessoa ser crucificado era como que a pessoa estivesse sendo maldito, amaldiçoado. A pior punição que poderia existir é uma pessoa ser crucificada e ficar exposta para que todos pudessem ver. Irmão, a história relata que a pessoa era crucificada e a ideia não era matar logo, não. A ideia era torturar bastante. Quanto mais a pessoa demorasse para morrer, mais contente os torturadores ficavam. Jesus ficou ali na cruz durante um dia, mas tem relato na história de pessoas que ficaram mais de 5 dias pregada numa cruz, não morria, e eles estavam lá pendurados, e as pessoas passavam por baixo. E não era como hoje, que você poderia levantar a cabeça e dizer assim: olha só que imperador, olha o que ele está fazendo. Não, naquele tempo não podia, porque se você falasse mal do imperador, era você que ia ser crucificado também. Ficava lá para exposição, para todo mundo ver. Olha aí, ó, bandido. Em cima da cabeça do crucificado estava o motivo da condenação. Supondo que era um assassino, alguém que cometeu muitos homicídios, estava em cima a plaquinha: homicida, assassino. Se era um ladrão, roubava, estaria assim: ladrão. Aí, quando foram pôr o crime de Jesus, o que vai colocar? Os soldados ficaram confusos. O que vamos colocar? Que crime esse homem cometeu? Que crime colocamos? Não tem o que colocar. Aí, de tanto discutir, a ordem foi dada: coloca lá, esse aí é o rei dos judeus. E foi colocado em grego, em hebraico e aramaico, para que todos pudessem ver. Quando colocaram a placa lá, os religiosos da época ficaram bravos. Eles disseram assim: não era isso que era para ter escrito. Era para ter escrito assim: este é aquele que dizia ser o rei. Mas agora já está escrito, vai ficar assim: rei dos judeus. Essa era a acusação.
Ô irmão, voltamos para os discípulos. A esperança dos discípulos, a expectativa deles era que ele se tornaria rei. E agora eles estão vendo o rei que eles queriam crucificado. E ele ficou lá. E depois de estar na cruz, não tem mais volta. Ali não vai descer, irmão. Depois que foi para a cruz, não vai descer e vai voltar à vida normal. Acabou. Já é uma vergonha pública. Não tem mais o que fazer. Jesus está lá pregado na cruz. Ei, irmão, leia a Bíblia, observe. Nenhum dos apóstolos ficou lá, a não ser João. Todos os apóstolos, pé na estrada, sumiram tudo. Por quê? Porque as expectativas foram frustradas. Não era isso que a gente queria. A gente queria outra coisa. E eles voltaram todos tristes. Pedro voltou a pescar. Todo mundo voltando para trás. O único que ficou no pé da cruz foi João. Porque no Evangelho de João está escrito que Jesus, vendo ele ali, Jesus disse para ele: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E a partir dali, Maria foi morar com João. João foi cuidar de Maria, como se fosse um filho dela. E a história relata isso. Viveu com ela a vida toda. João cuidou dela, o restante da vida que lhe sobrou. Mas o que eu quero dizer aqui? Por que eles não ficaram lá? Porque as suas expectativas foram frustradas. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Tem muito crente dentro da igreja, igual os discípulos, frustrados, cabeça tinhosa, decepcionado. Por quê? Porque está esperando uma coisa de Jesus que ele não vai fazer. Está esperando que Jesus faça algo na vida que ele não vai fazer. Por quê? Porque Deus tem outros planos, irmão. Porque Deus tem outra coisa para você. Então, por mais que você entristeça, por mais que você lute, por mais que você chore, não vai acontecer, porque você está na direção errada, irmão. É como remar contra o vento. Você rema muito e não anda bastante, e se cansa muito. Quantos crentes cansados, porque querem fazer algo que é deles mesmo, e não é algo que Deus está lhe mandando fazer. Voltando aqui para o texto, eles estão frustrados, decepcionados e estão voltando para suas casas. Aí, como Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Jesus aparece a eles. E o texto diz que eles foram impedidos de reconhecer que era Jesus. Algo de Deus aconteceu que eles não conseguiram conhecer que era Jesus. Eles não viram Jesus. Eles viram um desconhecido. Aí o estranho pergunta: por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão tão perturbados? Eles ficaram pasmos. Eles disseram: mas oxe, você é o único estrangeiro que não conhece o que aconteceu em Israel? Será que todo mundo sabe, menos você? Ele fala: do que vocês estão falando? Não viu o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Não viu? Eles denunciaram o que estava acontecendo. Aí Jesus diz assim: nécios, faltos de entendimento. Olha, deixa eu achar o versículo aqui. Tenha pressa não, irmão. Versículo 25. Nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas já disseram. Nécio é alguém que é o contrário de sábio. Nécio é o contrário de alguém que é inteligente, que está tomando atitudes corretas, que está indo na direção certa. O nécio, Jesus está chamando o nécio, desinformado, ignorante, tolo. Você não percebe, você é tardio de coração, você não entendeu, você não compreendeu. Então eu vou dizer mais uma coisa que causa tristeza em crente: desconhecimento do que é o propósito de Deus para a sua vida.
desconhecimento do plano de Deus para a igreja, para a humanidade, desconhecimento daquilo que é o propósito de Deus. A Bíblia diz por várias e várias vezes que a gente tem que aprender a discernir o tempo, O crente que aprende a discernir o tempo, irmão, ele vive melhor. E o crente que não tem esse discernimento, ele sofre muito, porque quando ele pensa que vai chover, irmão, vai fazer sol. Quando ele pensa que vai fazer sol, está chovendo. Ele está sempre fora da estação, sempre no lugar errado, passando frio, enquanto todo mundo está bem aquecido, morrendo de calor, porque ele comprou um monte de blusa e era verão. Irmão, é preciso ter um certo discernimento. Jesus disse: tardos de coração para crer, nécios. Versículo 26: não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Irmão, é o Cristo esperado. Eles sabiam que era o Cristo. A mesma palavra que apontava ele como Cristo também mostrava, tinha profecias claras de seu sofrimento. Isaías 53 é um exemplo claríssimo, está mais claro que a luz. Está escrito assim: quem deu crédito em nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? E vai dizendo: ele veio, sofreu, ele foi moído para que fôssemos restaurados, ele foi traspassado para que fôssemos curados. Está lá bem claramente. Ele foi como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Isaías é o profeta messiânico. Toda a vida se soube que o profeta Isaías, ele profetizava muito sobre o Cristo que viria. Então um bom conhecedor das escrituras de seu tempo saberia que Cristo iria sofrer, mas que também ele iria ressuscitar, iria para a sua glória. Mas eles não conheciam. Aí, olha só, irmão, agora eu vou começar a dizer o que muda o cenário. O que muda o cenário? Primeiro, o confronto. Você precisa ser confrontado pela palavra de Deus. Alguém precisa confrontar você. Precisa dizer: irmão, está andando na direção errada, irmão. Jesus não vai fazer isso na sua vida não, rapaz. Jesus vai fazer diferente. Você precisa ter esse confronto. Irmão, as coisas não são assim. Deus não trabalha assim, irmão. Isso aí não é evangelho, varão. Você está indo para o lado errado, rapaz. Para. Você está sofrendo porque você está achando que a Bíblia é um livro de receitas. A Bíblia não é um livro de receitas. A Bíblia é a palavra de Deus. Você está achando que Deus é um garçom que leva a bênção na sua casa. Não, Deus é o Deus soberano, rapaz. Você se curva e presta adoração. E se Ele olhar para você e quiser fazer alguma coisa na sua vida, você vai ser abençoado. Você está errado, rapaz. Você está pensando que vai colocar Deus na parede e vai exigir de Deus alguma coisa? Não, é Deus que fala contigo e você se humilha. E na medida que você se humilha, Deus te abençoa. Aí quando acontece o confronto e a pessoa ouve, é sábio. Porque Provérbio diz que não é para repreender o tolo. Não gaste tempo repreendendo o tolo. Porque vai repreender o tolo, irmão, em vez de ele te agradecer por isso, ele vai te odiar, vai te amaldiçoar, vai dizer: vai cuidar da tua vida, pastor, me deixa em paz. Repreenda o sábio. Por quê? Porque o sábio, ele vai dar ouvidos à tua repreensão e vai passar a amar você. Vai dizer: obrigado, rapaz, eu precisava dessa verdade, precisava ouvir isso, eu precisava mesmo. Segunda coisa que vai mudar o cenário: primeiro é o confronto. A segunda, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. É o esclarecimento, é trazer a clareza, é trazer à tona aquilo que é real, é desvendar aquilo que estava oculto, é trazer à realidade o que realmente é a verdade. Enquanto há desconhecimento, enquanto há ignorância, a pessoa está sofrendo. Mas quando os seus olhos se abrem, disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A verdade liberta, a verdade traz libertação. Ela aquece um coração que outrora estava entristecido. Ela aquece, traz alegria de novo para alguém que já estava turbado, frustrado. Ele vai explicando, vai trazendo todo o conhecimento da palavra. Quando chega na aldeia, quando chegaram na aldeia, é interessante que Jesus é educado. O diabo não respeita nada não. O diabo, se você der uma brechinha, ele arromba a porta. Mas Deus não trabalha assim, irmão. Deus não vai forçar você a nada. Jesus, ele está indo, irmão, e está passando. Está passando. Ele não vai chegar, não. Tem gente que perde a bênção porque não convida, irmão. Tem que convidar. Tem gente que não recebe porque não pede. Tem que pedir. Jesus está passando. Ele não vai chegar. Ele vai passar. O homem já tinha mudado todo o pensamento deles, mas agora está indo embora. Está indo embora. E quando eles veem que Jesus está indo embora, eles falam assim: porque é tarde, porque não posa, porque não volta, por que não fica conosco, por que não se alimenta primeiro? Tremendo, irmão, tremendo. Vou dizer uma coisa bem real para você. Toda pessoa que pratica hospitalidade é abençoada. Estou só saindo um pouco do contexto da mensagem para trazer um parênteses para você. Seja hospitaleiro, receba pessoas na sua casa, e principalmente pessoas de Deus. Abençoe, abençoe. Hospitalidade gera milagres na sua vida. Eles poderiam ter deixado: deixa que vá, já estou abençoado, já mudou minha concepção, já estou tranquilo, deixa que vá. Mas eles disseram: Senhor, fica conosco, fica um pouco conosco, passa a noite com a gente, depois o Senhor vai embora. Mas eles não sabiam que era Jesus ainda. Se eles soubessem, eles tinham se agarrado com ele, mas eles não sabiam. Eles disseram: fiquem conosco, e ele aceitou ficar. E a Bíblia diz que quando ele vai partir o pão, aí os olhos deles abriram. Eles entenderam: esse é Jesus, o Messias. Esse é o que nos anunciaram que havia ressuscitado, porque não está escrito no texto. Anunciaram a eles que Jesus tinha ressuscitado, e eles disseram que ele ressuscitou. Outros também confirmaram, mas eles não estavam crendo, eles não estavam acreditando. Mas agora Jesus está na frente deles ressuscitado. Aí eles acreditaram, aí eles mesmos testemunham: porventura não ardia em nossos corações quando ele falava conosco? O fogo acendeu. O fogo acendeu novamente. Reacendeu em seu coração aquela chama que estava se apagando. Já estava se frustrando, já estava sem esperança, sem expectativa, desatinado, sem saber para onde ir. Mas agora, quando ardeu o coração com a palavra de Deus, agora tem expectativa, agora tem esperança, agora tem direção. Se você ler o texto, você vai ver que eles correm na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Versículo de número 37. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Aí agora entra o versículo 36 que nós lemos do começo. E falando eles destas coisas, Jesus se apresentou no meio deles. Observe, quando o coração ardeu, quando a esperança reacendeu, eles correram de volta para Jerusalém. Eles não estavam indo para Jerusalém, eles estavam indo embora, eles estavam em direção oposta. Mas agora eles correm para Jerusalém novamente. Eles vão lá e Jesus aparece a eles novamente. Glória a Deus por isso.
Hoje Deus quer fazer isso na nossa vida. Hoje Deus quer fazer isso na sua vida. Eu não sei quantas expectativas você já se frustrou, quantas coisas você já quis que acontecesse, até forçou tudo que podia para acontecer e não aconteceu. Mas eu sei de uma coisa: Jesus está aqui e Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um propósito. Se você está aqui é porque você é um eleito, um escolhido de Deus, alguém que está dentro de um projeto mais elevado, um projeto do céu, um projeto de Deus. O próprio Deus disse ao povo de Israel: eu é que sei os pensamentos que tenho para vós, eu é que sei os caminhos que tenho para vós. Os meus pensamentos são mais elevados, os meus caminhos são mais altos. Mas nós devemos optar pelos planos de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Aleluia. Oh Jesus, glória a Deus. Alguém quer vir à frente para receber oração? Se você quiser vir à frente, nós vamos orar agora aqui na frente. Aleluia, graças a Deus. Santo Deus. Aleluia, graças a Deus. Hoje é o dia da vitória, irmão. Hoje é o dia do milagre. Glória a Deus. Aleluia. Deus de maravilha.